5, 4, 3. De um lado, tem gente que não pode por causa dos preços das passagens. Do outro, Maravilha. Olá, pessoa! Em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso podcast que se chama Sem Roteiro, que se você também já percebeu, tem roteiro sim, porque todos os assuntos e todos os nossos convidados que vêm aqui já estão sabendo daquilo que eles vão falar, já estão sabendo do bate-papo leve, descontraído que vai ter por aqui e com certeza o assunto de hoje vai pegar e vai deixar você pensando aí. Afinal, qual a imagem que você passa nas suas redes sociais? Qual é a imagem que muitos dos seus influencers estão passando dentro das redes sociais? Será que você merece ser curtido, comentado ou, a modinha do momento, cancelado? O Sem Roteiro de hoje está começando agora. E como nós já estávamos falando, como nós já comentamos, hoje os nossos convidados especiais são Pietro Atero, da Galgari Comunicação, e o Alex, que ainda não chegou ainda, mas a gente já está dando aquela dura nele aqui por WhatsApp. Né, Pietro? Boa noite, obrigado pela tua participação. Boa noite, Carlão. Obrigado você pelo convite e a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho da nossa experiência aí no âmbito das internet das coisas, mais especificamente aí redes sociais. E vamos lá, vamos aguardar o Alex Rosa, deve estar chegando já aí, sinalizou a gente. E vamos que vamos em frente, falar de coisa boa, conteúdo. Exato. Exatamente, você citou uma palavra aí, ô Pietro, que realmente eu queria começar o programa falando nisso. Antes, a gente tinha toda aquela coisa, falava assim, nossa, fulano de tal tem conteúdo, nossa, eu gosto do conteúdo daquela programação, meu, você viu só o conteúdo do canal tal? Tá muito bacana. Hoje em dia, para se falar em conteúdo, geralmente tem muitas pessoas que fazem várias ressalvas. Ah, eu não curto isso, eu não curto esse ritmo, eu não curti a ideia desse cara, eu não estou curtindo a forma como essa pessoa está abordando determinados assuntos nas redes sociais. No entanto, tudo é conteúdo. Dentro da tua perspectiva, dentro do teu conhecimento, dentro da tua expertise aí, trabalhando com comunicação. Hoje em dia, tudo é conteúdo? Conteúdo é, agora de relevância a ponto de se tornar uma influência a ser compartilhada, eu acho que precisa ser bem criterioso até. Né? Hoje com uma ring light aí, um bom celular, uma boa internet, todo mundo está produzindo conteúdo, né? Então, às vezes nem um equipamento de qualidade, mas tá lá, tá fazendo, tá vídeo selfie, ou tá compartilhando coisas de relevância ou superfluo de não relevância, mas não deixa de ser o conteúdo. Agora, acredito que o botão um like também tinha que ter, né? Então, tipo, não gostei, né? Então, só tem um like, né? Só tem um comentário. Então, a forma como a ferramenta também oferece pra gente a nossa participação ali, o nosso engajamento, acaba sendo bem, como se diz, um enxame, né? Porque, pô, aquilo não tá tendo relevância, o algoritmo identifica que não tá tendo relevância, para de entregar. E aí a pessoa não tá dando like, mas só esse de não estar dando like já está engajando, né? Então tá passando ali, tá sendo visto. Então, assim, qual que é o critério aí no caso, né? É o conteúdo pelo conteúdo, a audiência pela audiência, tudo e qualquer custo? Exato. E até falando nessa questão de engajamento, o Alex Rosa também está acabando de chegar aqui dentro do nosso podcast. Estacionou a nave. Ele está lá nos bastidores, ele está com cara de nervoso, ele está falando assim, nossa, cara, eu já estou chegando atrasado no podcast, etc e tal. Mas, Alex, a hora que você puder, ó, já pode colar aí, vamos começar Ele a conversar. ele chega marcando Carlão. presença. Boa noite para todos vocês. Boa aí, noite, Gabriel. Beleza, meu irmão? E aí, beleza, Alex? Seja ultra... Olha, foi Bom por te uma ver. boa causa. Nossa, tem até um brinde hoje aqui. Pensa. Brinca. Falei que ele chegou
Chegou com qualidade, chegou estacionando, marcando presença, veja bem. A gente tá falando daquela high questão do quality. conteúdo. Conteúdo de relevância. Conteúdo de relevância. A gente pode considerar isso aí um conteúdo de Com relevância. certeza. E Já o ganhou primeiro- um like e um compartilhamento aqui já, não. Você Já viu foi só, bem. é o primeiro merchan do programa aí, ó. Hã? Oferecimento Alex Rosa. Alex, tem um fone aí, ó, se você também quiser usar, Ah, tá bom. pode usar que a casa é sua. Eu já cheguei me E- apropriando aqui também, viu? Agradecer aí, Tranquilo. né, o pessoal da casa aí também do podcast, né, o Gustavo, Opa, né, que parceirão nosso também. exatamente. E você, né, Carlos, que a gente já conhece de longa data, né? Exato. Aliás, você também já chegou a participar para falar sobre mídias sociais, redes sociais, nos meus tempos de rádio ainda. Acho que em 2013, 2012, falar, não foi? eu acho que foi por isso mesmo, foi por aí, 2012, Quando 2013. você estava ainda na Rádio Que a Cidade, gente só eu acho. tem, a gente só tem cara de menino. E eu lembro até Foi. hoje, viu, a entrevista que eu dei para você lá. É. Inclusive foi sobre redes sociais, né? Era um começo ali de uma... Quando o Facebook ainda estava no comecinho, ainda não tinha tantos usuários, né? Acessando o Facebook, né? E o Instagram, então, nem se fale, né? Que era só um aplicativo de compartilhamento de fotos, né? Nem é o que é hoje, né? Hoje é muito mais que só um aplicativo de fotos. Eu lembro até hoje que a gente comentou sobre o número de pessoas que acessavam o Facebook na época, em Jundiaí. Exatamente, a gente fez um nicho baseado só em Jundiaí. Exato, eu lembro disso aí perfeitamente. Aí você estava na Rádio Cidade, a gente subiu, acho que era um prédio ali na... Siqueira de Moraes, oitavo andar. Exatamente. Oitavo andar. Vocês são jundiaense raiz mesmo, A né? gente é jundiaense Eu que sou raiz. paulistano, inserido nessa videira que é essa cidade maravilhosa. Mas até é legal a gente comentar isso, porque quando a gente... O que é mais interessante também, Pietro, é que nós acompanhamos toda essa migração praticamente de comunicação aqui. tecnologia, do analógico para o digital hoje, quer dizer, do rádio para o podcast. Quer dizer, no rádio, quando você tinha simplesmente o horário, eu quero acompanhar o comunicador X, eu quero acompanhar o O comunicador horário da Y. rádio dele lá. Você tinha lá, do meio-dia às 3 ou da Exato. 1 às 4, etc e tal. Não é, Alex? Até a gente Exato. comentou sobre isso. Hoje não. Hoje, o próprio rádio, que o pessoal já dizia lá na década de 1960, 70, que ia morrer, etc e tal, que estava praticamente acabado, conseguiu mudar através da sua linguagem para hoje cair num podcast, que na verdade é um rádio. realidade, Ou a rádio online mesmo, né? É, Exato. democratizou, né? Uhum. Na época, eu lembro que... Logo naquela época que eu fui dar conceder essa entrevista para você lá na Rádio Cidade, eu lembro que estava um comecinho ainda, né? O blog ainda era muito forte. Uhum. As pessoas liam o blog, Exato. né? Hoje não, hoje as pessoas... A gente fala que as pessoas leem a manchete através do feed de notícias do Facebook ou do Twitter, né? Então, as pessoas estão... O tempo das pessoas estão cada vez mais escassos, né, Carlão? Uhum. E na época eu lembro que até havia uma migração de algumas rádios, né, para a internet também. Eu lembro que tinha a Rádio Educadora, né, que se tornou até eles usavam como slogan a Rádio Blog do Brasil, né? Eu lembro a Educadora. E depois veio a Jovem Pan, né, o grupo Jovem Pan, e acabou engolindo toda essa, né, assim, essa audiência que estava carente daquele sistema de rádio mesmo, né? De você ouvir rádio, você sentar no seu carro, ir trabalhar ao caminho do trabalho, na volta do caminho do trabalho, você ouvir rádio, mas só que eu acho que a Jovem Pan ela veio e engoliu tudo isso aí, né? Está streamando todos os programas dela e se tornou hoje se for ver, uma TV. Exato, né? Exatamente. E tudo isso nasceu no rádio e, de repente, capilarizou a mídia em todos os sentidos. Exato. E aí veio, né? Eu acho que democratizou já desde 2007, né? Na época do Orkut, né? Depois já começou a mudar as coisas, né? Eu lembro até hoje. Né? A gente tá falando aqui, vai falar daqui a pouco sobre cancelamento, né? O que está acontecendo agora, né? Os nervos à flor da pele aí. Né, as pessoas cada vez mais polarizadas, né, esse Brasil cada vez mais polarizado, né, não só o Brasil, mas praticamente o mundo, porque o mundo, né? Existia também até essa questão, depois a gente vai voltar,
Pietro, naquela questão que a gente estava colocando sobre Sim. conteúdo de relevância e todos os afins. Aí quando geralmente a gente fala assim, o Brasil está complicado, etc e tal. Mas se você começa a ler o noticiário internacional, você vai ver que o Brasil nada mais é do que uma réplica que acontece em todos os outros países, em todos os lugares. Então, não é aquela coisa que fala assim, olha, aqui está assim. Não, o mundo São tá assim. tendências, né? Tendências. E os hábitos de consumo enfim, do próprio consumidor em termos de conteúdo, ou de internet, ou de veículos, plataformas. De fato, isso gerou um novo mindset, né? Então, você consegue hoje realmente segmentar do segmento, porém, tudo está ali exposto e parece que é goela abaixo. Você tá se deparando com o que você abriu os principais portais de notícia, de comunicação, são as principais manchetes que está acontecendo no Brasil e no mundo. Né? Então, você acaba, não é se atualizando, é se contaminando, porque é o que te é exposto àquilo que você consome, ou você vai buscar o conteúdo na sua fonte, na sua essência. Então, por exemplo... Na bolha, né? Exatamente. Então, por isso a questão da polarização. Cada hora, você precisa identificar onde está com quem você... quem quer ouvir a sua mensagem. Exatamente. É quando você conseguir identificar essa audiência, qualificá-la, aí sim, você vai ter uma escuta confiável. Aí você vai poder falar realmente daquilo que você propõe. Mas eu acho que para entender esse presente de hoje também, Pietro, né, já puxando um gancho do que você falou de conteúdo de relevância, a gente tem que, para entender esse presente, acho que a gente tem que estudar um pouquinho o que aconteceu no passado, né? Porque foi essa migração, né? No final dos anos 90 ali, você tinha a Globo, né, como detentora da formação de opinião no Brasil, né? Ela realmente tinha todo o poder, aquele poder da comunicação na mão que a Globo tem ainda até hoje, mas depois da internet isso caiu bastante. Mas até o final dos anos 90. Aí, quando veio a internet, ela democratizou também, né, a distribuição de conteúdo e informações de opinião. E hoje, mas só que as marcas começaram a prestar atenção mesmo na internet no final ali do ano entre 2008 e 2009, que aí o número de usuários no Brasil começou a crescer muito, né? Porque eu até brinco, né? Tem o fundador do Web Motors, né? Quando ele fundou o Web Motors, que riram da cara dele, né? Falou assim, poxa, só tem 40 mil usuários de internet no Brasil e você vai lançar um site para vendas de carro. Como que você vai vender carros, né? Classificados de carros, na realidade. Como que você vai anunciar um carro para só 40 mil pessoas num país de 200 milhões de habitantes? Né? Então, até acho que, se eu não me engano, foi fundado em 96. Em 96, que, se eu não me engano, entre 96 e 97, se eu não falho a memória, que ele lançou o Web Motors, né? E na época só tinha, né? Era o Windows 95 ainda, entre o Windows 98 que estava chegando, né? Então, o site era feio, né? Você lembra como o site era feio? Né? Você entrava num site, lógico, né? Para a época era lindo, né? Poxa, você entrava na época que você entrava no DOS, eu sou da época que a gente entrava no DOS ainda para entrar no Windows depois. Você digitava o Win, né? //exe. Exatamente. O famoso CLS para limpar toda aquela bagunça que a gente fazia nas digitações. Exato. E quando surgiu o primeiro site, né? Eu jogava muito Prince of Persia, né? Que tinha, né? No DOS, né, você entrava no DOS para entrar no jogo, né? E aí quando surgiu e veio a internet, de fato, né? Ali meados de 95, ainda era muito poucos usuários no Brasil, né? As marcas não olhavam para a internet como olha hoje, obviamente, mas assim... Aí depois chegou o ano 2000, veio o Google em 98, né? Depois veio o Facebook em 2004, né? O Facebook aí tinha também, antes ainda tinha o Orkut, né? As redes começaram a chegar aqui no Brasil através, não sei se você lembra, Carlão, ser um pouquinho mais velho que eu. Eu acho que bem ele mais passa velho. Nugget na cabeça, por isso que não tem branco lá. Então tem que eles ver. falam que branca. Pedro brinca, fala que eu passo Nugget de passar no sapato na cabeça, né? Pra cobrir os brancos, mas é mentira, não tem um fio branco. Tem alguns, sim. Mas não sei se você lembra, Carlão, de uma rede social que chamava Beltrano. Era uma rede do UOL, né? Antes ainda do Orkut. Aí depois, quando chegou o Orkut,
eu não me esqueço até hoje. Você tinha ainda que... eu obviamente, né, não fui o primeiro, mas Orkut, você entre tinha que os ser primeiros convidado pra usuários, entrar. você tinha que ter um e-mail do Gmail e a pessoa que já está lá dentro convidar você para entrar no Orkut. Você me permite? Vai. Dê aquele Opa. lá. Olha lá. Você viu aqui, Carlão, que Abri. chique, o negócio aqui é elétrico. Você viu? Fantástico. Olha isso. Muito bom. Olha lá. A tecnologia na hora de abrir os Então, Você Carlão, eu acho que a gente tem que olhar um pouco para trás para entender essa onda de influenciadores hoje digital, né? Que hoje está muito na moda. Mas e o Ele cuidado? vai matar o técnico de som. Levanta Nossa, essa garrafa fazendo aí. barulho. Perdão. É inexperiência, né? Com um podcast, não com abrir garrafa de vinho, vamos deixar claro. Esse é bom Pô, show de de bola. de boca, viu? Sou parceiro. Meu, muito legal. Parceiro de copo. Gostei aí. Parceiro Vamos de deixar copo. claro, não vamos Tá confundir as vendo coisas. só? E aí, Olha, Carlão, vamos fazer assim. eu não ó, trouxe esse vinho pra gente ficar bêbado e colocar a culpa na bebida, como não, muitas pessoas a gente não fazem. vai, porque muitas vezes até a gente estava comentando em off, vamos aproveitar isso daí, que a gente falou assim, o que você fala e culpa a bebida é que você pensou sem a bebida. Exato, Então, Mas exatamente. pode ficar tranquilo que esse podcast não tem 4 horas de duração, tem 1 hora É só. rápido. Então, Tem Ó, intervalo- até por tem uma questão de intervalo pra eu protocolo. poder colocar e vai Por uma cair questão, gota, né? Porque eu não, sou tranquilo, canhoto, até por uma questão de protocolo e pelo meu toque, né? É. Então esses 2 copos aí iguais ficam para vocês e esse copo diferente. Ah, aqui você fica tem pra essa, mim. é? Eu tenho. Eu já Você não tinha- Eu sabe. já tinha planejado já, inclusive. Até isso. num Pô, programa. não sei se você sabia que o Carlão, ele come, se ele tiver, ele vai comer. Tem um garfo da cor do cabinho azul. Ele tem toque, né? E se tiver uma faca branca, do cabinho branco, Ele não come. ele não come. Tem que esperar o garfinho tudo igual, tem que ser padrão, é isso. Exato. Isso é um exato. segredo do apresentador, não fica É o vermelho segredo, não. não, mas é verdade. Eu estive aqui, Brincadeira. eu já recebi aqui no programa Obrigado, Pito. dois hipnoterapeutas, o Carlos Alexandre de Tupéva e o Elauri Cunha também, Conversando com você, ele tá te hipnotizando. Tem que- fazendo hipnose. Rola isso? E a gente estava falando exatamente de transtorno obsessivo compulsivo. Eu falei assim, viu, eu tenho em grau leve, mas eu tenho. Porque eu Mas tenho, tem essa parada. tem Você viu que história- agora a primeira tem coisa que história chegou aqui, a pesada. hora que veio o vinho, vieram os copos, as taças, etc e tal. Eu já Você já olhei sacou, as falou, taças tem e já duas falou, ali, opa, uma aqui. aquela lá vai Você é lá. daqueles essa que aqui- olha o quadro torto na parede e você quer Eu ajeitar? sou, eu sou. Eu Tanto também. É que você sabe que eu tenho experiência com cerimonial. Sim, sim. Cerimonial, viu? Sem Não cerimônias, adianta. então, saúde, sucesso. Saúde pra Com gente. saúde, Vida longa. sucesso, as Valeu. parcerias e vamos lá. Então, Carlão, como a gente tá... Vamos voltar no assunto aqui. Sensacional. A gente tá falando sobre essa... O pessoal pergunta, isso O aqui é olhar, água? né? Isso aqui é água. Depende, Agora o isso meu aqui, é água, o seu eu não sei. ele é água, sim. Não tá O assim, meu- cara. É água que o É água, passarinho é não água. bebe. o Por dele. padrão, a gente coloca água. Tá certo. Então, Carlão, aquele olhar das marcas para a internet, né? É sempre bom entender que tem as marcas na internet, né? Você tem os influenciadores, que eram os antigos artistas, atores da Globo, da época, que antes era chamado de atores, atrizes, hoje é influenciadores digital, Influencers. mas só que em grande escala, né? Antigamente era 3, 4, 5 pessoas, era o Antônio Fagundes, era o Tony Ramos, que se destacava, mas hoje não, hoje isso aí aumentou. Tanto é que hoje você tem até classificações de influenciadores. Micro-influenciador, nano-influenciador. E muitas empresas locais utilizam esses nano-influenciadores. O que são nano-influenciadores? São aquelas pessoas que falam, que têm a sua rede social, não com tanta influência, tantos seguidores, mas com seguidores específicos de um determinado nicho. Né? Então, aí depois vocês têm os micro-influenciadores, né? Que são aqueles influenciadores que têm entre 20 e 150 mil seguidores, né? Nas redes sociais. Aí depois você tem os influenciadores de fato, que aí, né? Sem limite, né? Você tem Aí, um ponto só de relevância é a qualificação desses seguidores, né? Porque o nano, o micro influenciador ou o influenciador de uma relevância, vamos dizer, qual que é o nível de relevância é medido como? Com o engajamento deles, né? Então, por exemplo, ele tem uma audiência qualificada para falar sobre aquele determinado assunto, então quer dizer, os seguidores dele, sim, engajam com
com o conteúdo dele. Então, é uma audiência qualificada. Aí sim. Então, quer dizer, qual que é a estratégia da sua marca para posicioná-la nas redes sociais ou na internet através do nano, do micro? São estratégias pontuais que precisam ser avaliadas num contexto geral para aí sim ter a efetividade de uma ação, né? Colocar essa Exato. pessoa, aquela pessoa, qual que é... Né? De repente compensa mais você esmiuçar um budget para vários micro ou nano influenciadores do que um grande tiro no escuro, vamos dizer, E com essas... um monte de seguidores sem qualificação. Na realidade, essas relações sociais que a gente tem nas redes sociais digitais hoje, né? Isso se tem há muito tempo, Carlão. Não é novo, né? Vem antes da internet ainda, essa parte de análise de redes sociais. Isso vem lá, ó, acho que, se eu não me engano, a primeira análise de redes sociais, de fato, que teve foi em 1930, em Nova York. Né? Tem até um artigo publicado no New York Times da época, né, falando que algumas alunas, se eu não me engano, né, se não me falha a memória, é assim, algumas alunas de uma determinada escola ali de Nova York deixaram de ir na escola, começaram a faltar, e os pais não estavam sabendo o porquê elas estavam faltando, né? Então, aí isso acabou influenciando outras meninas que começaram a faltar, né? Isso começou na época, viralizar, e a Secretaria de Educação lá de Nova York queria entender, né, o que estava acontecendo, e aí contratou, né, um psicólogo, um psicanalista, né, para entender essas relações sociais. Foi aí que ele foi ligando os pontos, né, que hoje a gente faz através de software, né, porque a massa de dados é muito maior que 4, 5 meninas em uma escola, né, mas assim, e aí ele entendeu o que estava acontecendo ali, né, e foi a primeira ali análise de redes sociais que foi publicada no jornal, enfim. Aí até chegar à internet, aí quantos anos não foi até chegar à internet, mas o que acontece nas redes sociais digitais é o que já acontece na vida Na questão social. das relações humanas. Sim. Exato, relações humanas. Só muda a E tem plataforma. um fato, é Vai do importante... off pro online. Exato. Você tem ali dentro da internet, das redes sociais, no caso, você tem as marcas, são as empresas, você tem o público, né? E você tem os influenciadores. Na psicologia, isso é chamado, eles chamam, né? Tem um estudo de Harvard que fala que, sobre psicologia, que fala que eles chamam isso, os influenciadores, eles chamam de James, né? E os Roberts, eles chamam o outro grupo, né? Então, eles dividem isso aí. Por quê? Porque, mas como que você se torna um influenciador? É porque você tem muitos seguidores? Às vezes não. É muito importante a gente frisar isso, porque às vezes você tem uma rede com um perfil de um Facebook ou um Instagram com 1 milhão de usuários, mas é uma rede passiva. O que é uma rede passiva? Você posta alguma coisa lá e ninguém daquilo lá se interessa. Mas como que ele chegou a 1 milhão de seguidores, né? Você me pergunta, né? Pode ser que no passado ele estava falando sobre um assunto temporal que engajou esses seguidores para dentro. Ou comprou, né? Exato. Ou Tem essa questão, comprou seguidores que a gente não indica para ninguém, porque você vai ter uma rede passiva só com 1 milhão de seguidores que não se engajam. Exatamente. Aliás, isso é interessante a gente colocar também, voltar um pouquinho ao assunto, Alex, que a gente foi até praticamente a primeira pergunta que a gente fez aqui logo no comecinho desse podcast. Antes, a gente falava assim, olha, essa pessoa tem conteúdo, esse site tem conteúdo, que era praticamente aquela coisa qualitativa. Hoje em dia, tudo é conteúdo. Tudo acontece. Embora haja vários tipos de ressalvas, etc. e tal, o pessoal fala, olha, não gosto disso, não gosto daquilo. Mas isso também corrobora para dentro dessa questão que você colocou aqui, de se fazer nichos. Mas você tem aquela esquema. massa de manobra que a gente fala, né? Você tem os influenciadores, tem alguns influenciadores como Whindersson Nunes, Anitta, Neymar, né? Que você tem grande número de seguidores, né? E grande número, sim, uma alta taxa de engajamento. Né? O que é uma alta taxa de engajamento? Só para o público entender como que a gente metrifica isso. Você tem lá a quantidade de curtidas e reações ali na sua publicação. Comentários. O número de comentários e o número de compartilhamento. Então, o que é o engajamento? É a soma de tudo isso.
né? Ah, mas como que eu meço a taxa de engajamento de um influenciador, por exemplo? Eu pego o alcance que ele tem, vamos supor que ele alcance 1.000 pessoas, né? E tem um post com engajamento, aquela publicação que ele fez alcançou 1.000 pessoas, mas só 100 curtiram, comentaram, né? Ou compartilharam. Aí você tem a taxa de engajamento, vamos supor, nesse caso seria 10%. Né? Então, qual que é a taxa de engajamento sua? Hoje, a média do geral das redes sociais, né, é entre 2% e 4%, se muito. Por quê? Mas você fala, poxa, mas as pessoas às vezes reclamam, muitas marcas reclamam, falam assim, poxa, quando eu posto, não vai, né? Não mostra. Exato. O Facebook, as redes sociais, o algoritmo, né? E por que muitas vezes isso acontece? Porque, aliás, é a grita de todo mundo que faz algumas postagens, principalmente orgânicas. Exato. A pessoa fala assim, viu, parece que o Facebook não está entregando aquela mensagem que eu estou colocando ali. Eu posto no Instagram, eu tenho 30 curtidas ali. Mas aí, Carlão... 10 minutos. Eu coloco no Facebook, muitas vezes, 2, 3 dias depois, aparece uma curtida lá. Mas tem uma coisa que você tem que usar o algoritmo ao seu favor. Mas como que eu faço isso? Cada algoritmo, o TikTok tem um tipo de algoritmo, o Instagram tem um tipo de algoritmo, o Facebook tem um tipo de algoritmo. Twitter, YouTube. YouTube também é um outro tipo de algoritmo. Então, você tem que estudar o algoritmo daquela rede social para fazer com que o algoritmo... usar o algoritmo ao seu favor. Isso além de ter qualidade, né, do conteúdo também. Legal. Você entendeu? Não adianta nada eu saber como que o algoritmo funciona e fazer ele ir ao meu favor, sendo que o meu conteúdo não tem qualidade, aí não adianta nada, né? Isso é praticamente um SEO até para programação de website, como ranqueá-lo, né? Então, como aparecer, como se tornar evidente. Então, você tem ali ferramentas e recursos que você aplica na construção, no back-end daquele website para que ele se torne visível. Acho que quem está assistindo acho que não entende o que significa SEO. SEO é um mecanismo de busca, né? É o Google, é o Bing, Yahoo, né? Acho que Yahoo nem tem mais. Eu acho. Eu nunca entrei, acho que não. Acho que faz uns 10 anos que eu não entro no Yahoo. Fala assim, já dá uma googada. Dá um Google. Dá um Google. Exatamente. Ou no Bing, né? O Bing vem, ele vem por padrão, né? Nos Windows. Nos Windows. Né? Então tem o Bing aí. Então o que é? É o mecanismo, sim. O SEO é o mecanismo de busca. Exatamente. E assim, e eles têm assonância, né? Os algoritmos, considerando a parte de construção de website, com a relevância de conteúdo nas redes sociais. Então, são linhas tênues, né? Elas andam ali bem juntas. Então, por exemplo, você está criando conteúdo para a web, né? Que você fala, você está usando qual plataforma? A plataforma da construção do website, ela é uma plataforma que o robozinho do Google vem, passa por lá e vai ranqueando. E a rede social, o algoritmo vem e vai te posicionando. Você está criando conteúdo, ele está engajando, as pessoas estão compartilhando. E para uma marca é interessante você ter bem trabalhado os dois. Sim, né? Com certeza. O SEO do seu site. O que é o SEO? Na realidade, é um estudo que você faz e implanta no seu site que faz com que o robozinho do Google enxergue o seu site como um conteúdo relevante para o usuário que está buscando lá no site deles. Aí é um adendo, a questão das hashtags. Você coloca lá no conteúdo, as hashtags estão em alta. Isso em redes sociais, né? Trazendo agora para rede social, para você ver como é algo que anda ali. São linhas bem parecidas. Hoje, o jornalista, Carlos, você ranqueia a sua publicação através de umas hashtags que estão lá e várias publicações com aquela hashtag. Né? O jornalista hoje, ele tem que aprender a escrever da maneira com que a internet pede. Como rápida, efetiva, com uma comunicação direta, As pessoas não têm tempo mais de... eu vou entrar aqui na Folha, na Veja. Vou entrar aqui na Veja e vou ficar na rede social da Veja ou no próprio site da Veja e vou ficar lendo aquele montão de texto. Perder tempo. É legal você entrar no site e já ver o tempo de leitura que você tem daquela notícia, o artigo. Você fala, 5 minutos, beleza, vou parar 5 minutos. Dá para fazer a métrica a partir daquilo ali. Isso daí a gente percebe até nos vídeos. Geralmente você coloca um vídeo de 4 minutos. Qual que é a retenção do vídeo, né? A retenção dele Exatamente, cara. É isso aí. A atenção da audiência, ela é ouro, né? Então ela é super preciosa. Como mantê-la ali por 30 segundos, 15 segundos o tempo de um story, ou 30 segundos um vídeo, 1 minuto, estourando enfim...
né? Hoje, então, as pessoas, elas assim, em tese, escolhem o que elas querem consumir, né? Então, elas vão lá, acessam o Netflix, ou o Spotify, ou o YouTube Music, enfim, e é cada vez mais... Por isso que eu falo, o conteúdo está falando com quem de fato quer ouvir, ou se é conteúdo pelo conteúdo X? E aí, é interessante aquele passado, lembra que a gente estava conversando sobre aquele passado da internet, como as marcas olhavam, né? Você vem numa caminhada, a internet vem numa caminhada crescente e de repente ela faz assim na pandemia, né? O que acontece na pandemia? Chegou a pandemia, tudo que está acontecendo hoje na internet era previsto para acontecer mais ou menos por volta de 2028, né? Só para você ter uma ideia, entre os analistas que estudam isso, né? Que estudam como que é a fluidez da internet, do crescimento. Meu brother Zuckerberg pode falar. Meu brother Tá ligado que ele é seu camarada. Tem aí foto com ele no seu Instagram, que todo mundo já viu. Imagina. My brother Zuck. Então, o que está acontecendo hoje, você tem que entender desse passado, porque chegou um certo momento que democratizou a internet. Por que democratizou a internet? Estou falando nível Brasil, tá, Carlos? Então, democratizou ali em meados de 2009, 2010, barateou muito a banda larga no Brasil. Você entendeu? Então, veio crescendo por conta disso e por conta disso aqui, né? O celular. Tranquilo. Né? O celular, o mobile, veio crescendo junto, né? Na mesma pegada. Aí chega na pandemia, as pessoas fechadas dentro de casa, e o que elas vão consumir? Aí foi a explosão dos streams. Comida... Muita, né? Comida, Netflix, Netflix, né? Então, houve o consumo de vídeo, tem até pesquisa disso, né? O consumo de vídeo explodiu, cresceu mais de 80%, né? Então, o que ajudou isso? Tanto o streaming, né? O Netflix, HBO Max, né? Esses Amazon, né? Então, veio tudo numa crescente, o número de usuários cresceu muito, tem mais de 40 milhões de pessoas que tem acesso, né? É um usuário da Netflix hoje, né? Então, fora os outros, né? Disney Plus, Amazon, e o YouTube também cresceu demais nesse meio tempo. E aí foi aí que surgiu esse programa que está aqui, né? Esse formato de programa surgiu no meio de uma pandemia. Tranquilo. Né? No final de 2019, ali, acho que, se eu não me engano, quem explodiu o primeiro foi o Flow, né? Não sei, acho que o Gustavo sabe me responder melhor do que eu. Né? Exato, que foi. O Podpah que veio junto. Isso, né? Mas o Podpah foi feito dentro do próprio Flow, né? Né? Mas você está entendendo, Carlão, o quanto a gente andou para chegar no assunto que a gente vai falar sobre cancelamento? Né? Que antigamente não era assim algo comum, né? Em 2012 você acessava lá o seu Facebook, o Orkut era custoso acessar, né? O Orkut, na época das comunidades, né? Tinha um Sub-Zero brasileiro. Lembra dessa comunidade? Bacana, cara. Nossa, verdade. Né? Os blogs, né? O Não Salvo, tudo se formou ali, né? E aí chegou 2011, 12, aí veio os vloggers, né? Né? Aí um dos primeiros, né? Foi até o Felipe Neto. Aí surgiu também nesse mesmo tempo o Cauê Moura, PC Siqueira, né? Que são as pessoas que trouxeram o que elas escreviam nos blogs, né? Passaram a falar, praticamente verbalizar isso e colocar numa câmera. Exatamente. O barateamento da banda larga ajudou muito nisso, né? A disseminação. A disseminação, por quê? Antes da banda chegar a banda larga na sua casa, como que você acessava a internet? Você lembra aquele barulhinho chato lá do discador? Acho que era o i-telefone. E quando ligavam que caía a sua conexão? Pô, me ligaram na hora que não podia, cai a conexão, daí você tem que ir lá. Era a escolha de Sofia, ou internet ou telefone. Exatamente. Na época, né, tinha o Napster, né? Lembra do Napster? Você baixar as músicas. Quanto tempo você demorava para baixar uma música de... entregar a idade de vocês. Um MP3, eu sou bem no começo. Você tá tentando ser discreto, né, filho? Né, aliás, você acha um novão, né? Então, você vê que a hora que chegou a banda larga na casa das pessoas, o YouTube começou a ter relevância. Aqui no Brasil, no caso, né? Outros países já chegou bem antes, praticamente né? É um celeiro que absorve praticamente todo esse tipo de tecnologia. É isso que eu quero chegar também. Isso que é legal, isso que é bacana. O brasileiro, Carlão, a gente pode não ter o mesmo número de usuários de países mais avançados, mas a gente é o país, isso não é eu que estou falando, não. O 5G está chegando agora, né? É pesquisa. O Brasil é o país que mais
mais tempo passa na internet, Uhum. diariamente, né? Então... Até aqui alguns aplicativos fazem bastante Exato. sucesso. Falam, olha, você ficou... Até o próprio Facebook tem o mecanismo de falar, olha, Exato. você ficou X tempo aqui essa semana. No iPhone, o iPhone tem isso, né? Quanto tempo você fica em cada rede social e aí você vai medindo esse Mas consumo. eu vou defender o Android, também tem. Exato. Chegou já Olha no lá. Android. Hoje, cabe lembrar também que hoje a gente está com plateia, Suane, o Alex trouxe a primeira dama Tem aqui que pra trazer a primeira acompanhar. dama também. Isso aí né? eu Tá tenho vendo que só? trazer, porque se ele não Logo vai a tomar gente vai choque colocar na uma tornozeleira. arquibancada aqui na frente, vai ficar bem legal. Já pensou a gente fazer um talk Se show? não fosse ela, ele É quase um traria, talk se não show. fosse ela, ele ia trazer o vinho e não ia ter o abridor, entendeu? Aí ela vem e complementa ele. Ah. sacou? Exato, tem que ter cada um tem a sua tampa. né? Cada um faz a sua performance ali no negócio. É isso aí. Você entendeu? Então, até É. chegar no que a gente tem hoje, né, essa explosão, hoje, por volta de maio, hoje a gente já tem mais de 70% das pessoas, né, dos brasileiros com acesso à internet. Né, Até O mais nas áreas interessante, mais remotas. mas o mais interessante é não ter Do Rio Grande do 100%, Sul ao- né? a Macapá, Por que não? né? Em 2022 tem gente que não tem acesso à internet. Isso Exato. não é fora da realidade como, né? Existe, então. É. E aí veio o que aconteceu. Chega em 2018, né? 2016 nos Estados Unidos, né? Depois 2018 aqui. Uma coisa que lá em 2012, quando eu fui lá daquela entrevista na rádio, eu já previa aqui em Jundiaí também, né? Com essa entrada de mais pessoas acessando o Facebook e você entendendo, né? Porque o Facebook, ele tem um carinha que chama Facebook Business, né? Uhum. Que é e Facebook Insights também, que é um lugar onde você enxerga o grupo de usuários daquela determinada região. O grupo de usuários não enxerga o usuário, enxerga que ali, por exemplo, numa determinada região tem bastante gente com interesse, por exemplo, em Num carro, curso de inglês. Ou num carro. curso de inglês, né? Uhum. Então, o Facebook Insights ele já trazia na época esses dados, né? E esses dados foi super interessante porque você conseguia enxergar a tendência nele, né? Aí chega 2016, você tem as eleições para presidência nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos isso já está há muito tempo. O próprio Obama, né, foi eleito presidente através das redes, não das redes sociais na época, mas através do dígito. Na época se usava muito o e-mail marketing, né? A gente mandava muito, a gente recebia as coisas por e-mail, né? Não tinha isso antes, não tinha o celular, né? Não tinha o WhatsApp. Né? Antes a gente recebia como? Os videozinhos, os memes, recebia através de e-mail. Você ficava no seu e-mail, você entrava muito no e-mail, você consumia muito. Hoje as pessoas só consomem e-mail no trabalho, né? Sim. Né? Então, O e-mail virou praticamente uma ferramenta corporativa. É, e exatamente. quando... Devido à validade digital lá, enfim, com assinaturas, enfim, tem todo um Exato. porquê, né? E Isso quando... quando se quer formalizar também, porque muitas vezes, até dentro das relações de trabalho, o uso do WhatsApp, dentro Sim. dos grupos, acaba deixando a comunicação muito mais dinâmica do que um e-mail. É fluido, né? É mais fluido, essa é a palavra. A comunicação fica mais fluida, né? Uhum. Então, aí porque- veio o Obama, quando se elegeu, né, antes de ser da primeira né, da primeira eleição que ele participou e se tornou presidente dos Estados Unidos, né, ninguém dava nada, né? Ele chegou com a estratégia de campanha dele, falou assim que mais de 30% do investimento em campanha ia ser na internet. E deram risada dele, porque na época nem nos Estados Unidos ainda era a internet, as pessoas, as marcas enxergavam a internet como potencial de mídia, né? E aí riram da cara dele, por quê? Mais de 30% investido em internet, um cidadão americano, ele é americano, né, no caso, mas com sobrenome muçulmano, negro, Uhum. falou, qual é a chance... Foi praticamente uma disrupção dentro do meio. Exato. Qual é a chance de uma pessoa dessa lá na América, lá nos Estados Unidos, se eleger presidente dos Estados Unidos, né? E não deu outra, né? Ele venceu já na primeira, depois se reelegeu, né? E aí veio 2016, né? E daí 2016 a internet já estava muito maior. Nos Estados Unidos hoje mais de 90% tem acesso à internet, né? Então, e no Brasil ainda está Estamos caminhando nos 70 aí. 76, se eu não me engano. Mas 76,5. 76,3, eu acho, viu? Mas aí, Carlos, e o interessante, Pedro, também, é que essa polarização
já tem muito lá nos Estados Unidos, é muito mais forte que o lulopetismo, o bolsopetismo que a gente fala aqui, né? Que é os esquerda e direita. Lá nos Estados Unidos é 10 vezes mais forte, mais acirrada que aqui. Lá quando o cara, não, eu sou Trump, eu sou democrata, eu sou republicano. E você olha para cara, você passa na frente da casa dele, você fala que aquele cara é republicano, determinadas regiões, né, são dominadas por republicanos e em outras democratas, né? E quando veio 2016... A gente vê aí o perrengue que é na hora de fazer as prévias pelos estados a americanos. briga que é, né? Então, quando chegou acirrado. 2016, a internet polarizada do jeito que estava, forte, né? A internet, ela deu... Na realidade, ela pegou aquilo que estava lá nas conversas dentro das casas, do bar, e trouxe para todo mundo ver, né? Holofotes, né? Com holofote. Exato, aquilo lá virou... E aí, na internet, você tem toda essa base de dados que você consegue metrificar praticamente tudo, né? Você tá navegando aí agora, o Google sabe para onde você foi, através da sua geolocalização, ele sabe por onde você passou durante o dia, né? Então, hoje é tudo... Te dá até um relatório depois. Além de tudo, eu sou um pouco narcisista também. Eu estou assistindo a gente aqui. Que legal. Tô pensando aqui. Não, mas é legal. E aí, chegou 2016, Carlão. Muito bom. A eleição nos Estados Unidos, aí veio a onda das fake news. Mas porque já tinha isso aí, né? A política sempre teve, mas não de forma tão explícita e amplificada, né? Com a internet está agora. Dá para a gente fazer até um gancho naquilo que a gente estava comentando aqui, o Pietro e Alex, sobre a instantaneidade das redes, a instantaneidade das notícias, porque Sim. tem muito jornalista que não escreve para a internet, ele escreve simplesmente daquela mesma forma que se fazia jornalismo lá nos anos 1980 e todos os afins. Sim. Colocamos aqui, dependendo do tamanho do vídeo, você vai perceber que o engajamento daquilo vai ser nos próximos 10, 15 segundos. Notícia, dependendo da notícia, dependendo do lead que o jornalista vai abordar, a gente percebe que o pessoal vira comentarista de manchete e não necessariamente o comentarista nem se dá o trabalho de ler a notícia em si. É isso Tem que eu muito a fico ver com com raiva. isso. Eu fico até, às vezes, com raiva, sabe por quê? Porque às vezes você vê uma manchete, né? Você fala assim, e alguns veículos utilizam isso ao seu favor. Que é aquela que a gente chama de clickbait. Os clickbaits, você olha, você tem uma manchete, uma super sensacionalista, né, tendenciosa, aí você entra, não é nada daquilo, né, que se falou. Inclusive, eu estava assistindo um podcast de um ex-integrante do Pânico, que deu pro Rafinha Bastos, se eu não me engano, que ele é um dos integrantes que mora nos Estados Unidos hoje. E ele falou lá sobre a saída dele, né? Acabou o programa Pânico em 2017 e tal. Eu era muito fã desse programa porque eu participava na época, quando eu trabalhava... Você fazia algumas ações de merchandising lá. Sim, eu fazia muita ação de merchandising lá quando eu trabalhava na Suzuki, né? Então a gente ia lá todo domingo e eu fiquei muito amigo das pessoas lá. E aí eu tava vendo esse podcast com esse ex-integrante e ele comentou tal, sobre a saída dele e tal, enfim, contou a história, né? E aí o Terra lançou uma manchete super tendenciosa falando que ele tinha falado mal no podcast do programa Pânico, solta o verbo, não sei o quê. Aquelas manchetes que você sabe muito bem como funciona, né? Aí você clica na matéria, nem o próprio o ex-apresentador do Pânico acho que leu a matéria, porque ele foi com o perfil oficial dele e comentou, nossa, mas que manchete sensacionalista, pelo jeito vocês nem assistiram o podcast para falar. Mas daí você entra na matéria, né, e não é nada daquilo às vezes, né, que tá na manchete, né, então, igual você falou. Então, aí E nesse caso aí também, o internauta não pode se sentir enganado? Eu fico com aquela sensação que fui enganado. A questão é onde ele está indo buscar qual fonte ele está indo buscar, qual a profundidade dessa fonte que ele está indo buscar o conteúdo que para ele tenha relevância e importância para que ele tenha uma opinião sobre aquilo e possa compartilhar ou comentar. Agora, a superficialidade que traz o efêmero, né? Que traz o volátil, que fica nessa momentaneidade, o instantâneo, e aí tudo é raso, não tem fundamento, relevância, tudo se torna tão... fútil, né? Aquilo que eu coloco Fraco. como um mergulho de superfície. Exato. Você não chega até o fundo da piscina, você dá mergulha, aquela barrigada e fala, opa, legal, nem molhou mergulhei. a cabeça. E hoje, né? Hoje a internet ela chegou nas mãos de pessoas mais idosas,
desde crianças de 12 anos, 13 anos, né? Aí veio a lei da internet, né? Imagina, os neném já sabe o Marco desbloquear a Civil. tela no touchscreen, já desligar e ligar, né? Já vem de fábrica, já o É. acoplado chip da tecnologia já, né? Criança Os já bebês. nasce digital. Já nasce E aí, junto com esse boom da internet e as autoridades vendo isso, né, veio também o Marco Civil da internet para tentar. Muitos falam que não, veio censurar a internet. Eu acho que não. Eu acho que veio uma regulamentação, mas não em termos de censura, sabe? Mas é um termo de assim. Ali é a casa da mãe Joana, né? Como se fosse a casa da mãe Joana, todo mundo o pessoal pode. acha que a internet é a terra de ninguém. Exato. Boa parte Muitas das pessoas pessoas confundem acham liberdade de todo mundo. expressão, às vezes, né? Com assuntos, às vezes, que são delicados de se falar, né? Uhum. E aí chega na minha mãe, chega na minha filha, a internet, e aí nem todas as pessoas pensam igual, né? Umas às outras. E o clickbait é feito para isso. É para a pessoa clicar. E a hora que mas só que as pessoas, às vezes, clicam e nem lê. Né? Igual você falou, leu a manchete, leu nem um parágrafo, 3 linhas e já sai com uma opinião formada. Nossa, Isso é o perigo. Isso é o perigo exatamente. porque as pessoas estão saindo, né? Estão lendo isso aqui, ninguém entra, poucas pessoas entram de fato. Eu vou entrar no uol.com.br e vou entrar lá e ler uma matéria. Não, a manchete passa pelo feed através de umas redes sociais, seja do Twitter ou do Facebook ou do próprio Instagram, aí você vai lá e clica, né? O Facebook, ele leva muito mais pessoas para os sites, né? Blogs de notícias, noticiários afim, do que o Instagram, porque no Instagram você não tem um link, né? Não dá para você clicar ali no publicação. link, você tem que copiar. E aí que a pessoa não entra mesmo. Você pode ver que as manchetes sensacionalistas do Instagram, as pessoas já formam a opinião dela pela manchete. Ela vai lá, não tem como clicar, e a preguiça de entrar na matéria, olhar. Ler, Tem que dar uma estudadinha. Né? nem só que comparar, procurar uma outra fonte que também está falando do mesmo tema, né? Exato. Fazer E aí, uma análise, né, né? do conteúdo. Só voltando no assunto de 2016, veio a eleição e o Trump, né, através das redes sociais também se elegeu. O lado oposto, né, o Obama era um progressista, né, e veio um republicano com uma fala mais incisiva, né, uma direita mais, não que no Brasil às vezes nunca se existisse, ou nos Estados Unidos sempre existiu, né, mas ele veio com um discurso, né, um discurso mais incisivo, né, e aí ele, né, deu todo aquele rolo lá com a Cambridge Analytics, né, que até o Facebook teve que ir lá no Senado se explicar. Inclusive na época, em 2016, eu tive a oportunidade de fazer um curso lá em Stanford. Foi quando ele conheceu não conheci porque... Aí, na verdade, eles trocam WhatsApp todo dia, eu vejo lá. Eu fiz um learning... web lá, eu vejo. A escola levou, a faculdade levou a gente para fazer um learning experience em algumas empresas, e uma delas foi o Facebook, né? E quando a gente chegou lá no headquarter do Facebook, que é pertinho ali de Stanford, né? Ali em Palo Alto, né? No Vale do Silício. Merlon Park. E aí a gente chegou lá, ele, né, nessa época ele estava dando lá uma explicação, lá no Senado americano, né? O que aconteceu? Só para os ouvintes, que eles alegam, né? Na realidade nada foi provado ainda, né? Tá tudo em investigação. Mas o que eles alegavam é que essa Cambridge Analytics, né? Que era uma empresa inglesa que analisa dados, grandes volumes de dados, né? Utilizou daquela... Lembra quando... Não sei se já chegou para você na sua timeline aqueles testes. Lembra? Faça um teste e veja com quem vocês parecem. Né? Que faz essa leitura facial, aí a pessoa clicava, você faz a leitura facial e a hora que você clicava ele pedia para você aceitar alguma coisa, não pedia? Uhum. A hora que você aceitava, eles alegam que eles enviavam todo o rastreamento daquele grupo de usuários para Cambridge através de um sistema, e a Cambridge pegava, analisava e fornecia propaganda paga, filtrava aqueles posts patrocinados para as pessoas certas, né, com o conteúdo certo. O que é o conteúdo certo? É o clickbait. Se eu tenho um grupo de pessoas que quer curso de inglês,
e eu sei que elas querem curso de Você inglês, fala com quem quer ouvir, você cria o casamento, a conexão, o casamento perfeito. exatamente. Eu jogo um conteúdo que satisfaça ela. Então, a campanha do Trump, eles diziam, a estratégia, os estrategistas de campanha, né, digital, eles pegaram e começaram a fornecer conteúdo para quem quer ouvir aquilo. Ou seja, praticamente a isca para Sim. conseguir achar o perfil da pessoa. Exato. Então, quando você fala aquilo que a pessoa quer ouvir, a chance dela se engajar É grande. nossa, E assim, é infinitamente maior. E é legal todas essas ferramentas, essas formas de análise, tudo isso são parâmetros para posicionamento na internet, para novas ações, para definição de novas estratégias. E é legal que a gente consegue identificar quando está sendo algo mal falado, está sendo algo que está sendo mal visto, que está sendo comentado. Antes Então, assim, mesmo de explodir aquilo. exatamente, você consegue Para uma marca ele- ou por uma personalidade. Hoje a gente consegue identificar onde está o foco do incêndio, né? Então, aí fazer a gestão dessa crise é onde vem as habilidades e o saber conduzir de maneira adequada para que isso não se alastre e não venha a ser cancelado. E com Exato. aquele Até bolo essa de questão fake que você news. falou né? aí da gestão de crise é oriunda exatamente daquilo que o Alex comentou ali, de falar o que geralmente uma pessoa quer ouvir. Exatamente. E o que Exato. acontece? Muitas vezes a gente E às tá vezes vem através de uma fake news, né? Então, A pessoa quer ouvir a fake news e o Só quer um emissor endosso. daquela mensagem joga aquilo como uma lasanha para ele. Uhum, exatamente. E aí, como que faz? Por exemplo, hoje em dia, nós percebemos muito isso. O pessoal fala o que não deve nas horas impróprias. Aí o que acontece? A partir do momento em que aquilo ganha uma repercussão, obviamente negativa, o pessoal fala assim, olha, tiraram a minha fala do Sim. contexto. Só que se você for acompanhar uns 15 segundos antes, ele já estava ensaiando para realmente falar aquilo. E aí, como é que se gerencia cara. isso? Depende. Hoje, né, isso tudo é muito novo, né? Sem Esse dúvida. cancelamento, essas pessoas, essas personalidades que estão se estrepando no meio do caminho, Uhum. né? Primeiro de tudo, né? Você percebe quando a pessoa tem uma assessoria por trás dela, né? Eu estava fazendo até um teste de estudo mesmo, né? No próprio nesse Big Brother que está tendo agora. Né, teve a Jade Picon, que saiu esses dias, né, com uma rejeição monstra, né, devido ao fato que ocorreu dentre as relações pessoais que eles estão dentro do programa. E aquilo lá é uma base de estudo para a gente, que é da área, fenomenal, né? Uhum. Né? Então, eu não acompanho o Big Brother, né, mas Fala a verdade. eu gosto Fala de a verdade. acompanhar... Dani, assiste. Ih, Assiste velho. o Big Eu gosto de Brother. analisar Ele quando gosta, né? surge Não, esses A caras. Jade saiu, a Eu audiência só analiso caiu. tecnicamente, eu não assisto. Eu também não. A Jade saiu, a audiência caiu. Mas ali é legal para você analisar as relações humanas, né? Uhum. E ali teve um caso que você percebe que ela tem uma assessoria por trás dela. Mas o que é essa assessoria? Tem uma assessoria que é o Media Training, que você sabe muito bem disso. Ótimo. Né? E tem aquele time que tá ali O Carlos é especialista. para justamente não permitir que aconteça um incêndio com focos maiores, né? Mas Uma o proporção Media de Training, fogo. ele entra em que parte dessa história? No começo. Porque às vezes a pessoa não sabe, né? Você sabe muito mais que eu, né, Carlão? Você trabalha com isso. Né? A pessoa às vezes não sabe se expressar, não sabe se comunicar através das redes Para sociais. determinado público ou Não para sabe falar em determinada público, mídia. né, Carlos? Exatamente. Aí o que acontece? Qual que é o papel do Media Training, já que hoje a gente está traduzindo aí esses termos técnicos? É assim, eu quero falar para determinado público. Tá, mas você vai falar para direcionar o teu vocabulário para esse público, você vai olhar para esse público de uma determinada forma, você vai cumprimentar esse público de uma determinada forma. Então, esse é todo o trabalho do Media Training, que é exatamente isso que a Jade tem. Exato. E muito bem, o pessoal atua assim. de uma E forma muito bem espetacular. feito. Aí você percebe que não é de agora, né? A maneira como a estratégia que ela usou no jogo, né? É um jogo, né? O Big Brother é um jogo. Então, cada um que está ali, ele utiliza um É o jogo. jogo da E se- vida real. Exato. E se você tiver ali, e se tiver uma boa assessoria antes de entrar ali, teve uma boa assessoria, ela já é, acho que blogueira muito, acho que se não me engano, desde 2016, 2017. Tá tranquilo. Aguinha. Né? Eu não sei, acho que não faz muito tempo, né? Nem
assim, acho que a maioria, né? Mais de 80% dos influenciadores que estão aí hoje não tá mais que 6, 7 anos, né? Aí na internet, trabalhando com internet, vivendo disso, né? Então, e aí esse caso, só voltando, você percebe que tem o media training. O media training é o antes. Aí depois, quem que surgiu agora também? O gestor de reputação, né? O que é o gestor de... vamos falar o português bem claro, aquele que limpa a merda. Depois de feita, ou tenta Agora, limpar. Né? Aí você percebe quem tem isso aí também. Quem fez alguma M, pontinhos, e quem fez isso e você percebe que ele tenta limpar depois. Que foi o que aconteceu com a Jade. Ela tem os dois. Por E quê? precisa ter também o branded content, né? Que é aquela pessoa que cria o conteúdo de fato. Exato. O conteúdo que tenha relevância, que é o conteúdo que tem uma mensagem, né? Que tenha, na verdade, a criação dele é analisada a audiência, uma mensagem que de fato vá repercutir o efeito objetivado ali. E tem dois tipos. Porque assim, senão também não tem uma cronologia, porque assim, rede social são pessoas se relacionando, marcas se relacionando, empresas se relacionando ali no meio, com né? pessoas, todo mundo ali transitando naquele meio. Então, como personificar tudo isso, como criar os conteúdos realmente como eu posso dizer, com uma robustez, com uma forma ideal, né? Com um título, com um contexto, com hashtag, né? Enfim, com E não fazer com que uma a pessoa estrutura, né? Uma estrutura de descole conteúdo. tanto daquilo Exatamente. que foi Que é a proposta conteúdo. como tá no profile dela ali. Mas Tá ali aí no tem uma profile, divisão também, Aham. né? Você tem ali os branded content também dos influenciadores, que é importantíssimo. Você tem os media training desses influenciadores. E você tem os gestores de reputação, que é aquele cara que tenta limpar, né? Às vezes Algum equívoco. aquele tropeço, né? Vamos falar assim, aquele tropeço da pessoa, né? Então o que acontece? Quando você tem isso junto e trabalha muito bem isso, quem é especialista na área percebe, né? Quem não vai perceber se a pessoa tem ou não, né? Só vai ali se interagir. Mas é importante que isso aí se divide em dois. O que o Pietro estava falando se divide em dois. Tem os influenciadores e também tem as marcas. Porque hoje as marcas estão em cima desses influenciadores de uma tal forma que tem influenciador que não faz mais contrato que a gente fala de public post, né? Quando a marca, ela vai lá e vamos supor, você é um influenciador, te dou X para fazer um stories para mim, para falar bem do meu produto. Né? Então tem esses public post que tem influenciadores que nem faz mais isso porque não tem como atender toda a demanda das empresas que estão vindo procurar essas pessoas. Mas essas pessoas que trabalham bem aquilo que a gente falou, que é a gestão de reputação, tem o media training, né? Então você cria ali uma história e não é um personagem, é um personagem da vida real. Às vezes a pessoa leva aquilo que ela já vivencia no dia a dia e a grande massa que segue ela gostou disso e segue aquela pessoa. Aí você tem as marcas que estão de olho nisso, mas as marcas elas começaram a ficar com o pé atrás agora por causa desses cancelamentos. Que algumas personalidades não estão sabendo lidar com isso. Né? Tem aí 3 casos, né, recentemente, que é o Monark do Flow Podcast, né, junto com o deputado Kim Kataguiri, que também foi no mesmo dia, né, que eles ali tropeçaram, né, e falaram, assim, eles quiseram, na realidade, é isso na minha opinião, tá? Eles quiseram ali defender algo de uma maneira burra, né? Defender uma liberdade de expressão de uma maneira burra que as pessoas que utilizaram uma analogia que não podia utilizar, né? Você não é qualquer coisa que você pode falar na internet, né? Nessa questão que a gente está colocando... Mas o seu bom senso que é interessante, que serve como filtro, né? Não é qualquer coisa que você pode sair falando, ou publicando, ou comentando, ou compartilhando. Calma, né? Às vezes chegou em você algum conteúdo que não tem por que ser multiplicado, não engaja com aquilo. E foi um atrás do outro, né? Foi o Flow e o Kim Kataguiri num dia e logo depois já foi agora o outro deputado aqui do estado de São Paulo, mamãe falei, do Arthur Durval, né? Que também trouxe a conversa dos grupos de WhatsApp de futebol para o público, mas olha o que ele falou no grupo, foi tão assim, você fala, né? O que ele estava falando, vai achar
né, as meninas bonitas, tal, você tá num grupo, né, só com seus amigos, você vai falar. Mas a forma como ele falou, né, Deplorável. nossa, tão deplorável que os próprios amigos dele falaram, não, isso aqui tem que vir a público. Né? Então, Mas isso acabou vazando, mas assim, são conversas que antigamente ficavam ali no bar. É bom, isso é ótimo para parar com aquele lance de endeusar, né, algumas pessoas e achar que eles são perfeitos ali e tal. São seres humanos sujeitos a erros. Agora tem umas pessoas que adotam essas figuras públicas, né, e guardam, parece dentro de uma caixinha. Não, esse aí não toca, não erra, tá aí. Né? Então isso serve para quê? Para que vá a fundo de fato, conheça o perfil, acompanhe, veja realmente quais são, né? Qual que é o caráter. As marcas ficam de olho nisso agora. Uhum. Né? Mas eu quero contratar um influenciador. Chegou uma marca, né, pra gente e falou assim, eu quero contratar um influenciador. Mas qual influenciador? Qual o segmento que você quer? Eu quero X segmento. Beleza, ok. Mas daí a gente levou algumas opções. Poxa, mas esse aqui, ele não fala sobre polêmica de política, né? Tem isso também. Já fica as marcas estão de olho estereotipado, né? O cara que Exato. é polêmico no tema que já tem já é muito polarizado, né? Já Às vezes a marca ela quer, às vezes o público do produto que ela quer vender é um público que é de ambas as partes, né? Seja de esquerda, seja de direita. Isso eu falando politicamente, né? Qual que é a sua, né? A sua posição, né? E muitos desses influenciadores eles fazem isso, eles apresentam, né, em seus conteúdos a posição política deles, né? E aí, como que faz? Mas esse aqui é de um setor que não, poxa, eu tenho medo, né? Isso acontece muito com humorista, né? Às vezes fala assim, poxa, mas se ele fazer uma piada de uma coisa que vai pegar mal né? E foi o que aconteceu com o Rafinha Bastos, acho que foi o primeiro cancelado da internet, né, na época do CQC ainda, quando ele, né, naquela que ele foi até foi infeliz na fala da demitido, Camargo, né? Foi até demitido do CQC na época, nem a internet nem tava do jeito que tá agora, né? Mas foi mal, ele foi infeliz mesmo na fala dele. Então, mas isso repercute até hoje, que ele tem sempre que explicar o que aconteceu. Exatamente. Aí, nessa questão também, o que a gente... parece que não, mas o nosso programa hoje deveria ter umas 2, 3 horas que com certeza o papo iria render. E agora o nosso tempo está praticamente... praticamente o nosso tempo está estourado aqui. Uhum. Uma pergunta muito interessante aí para vocês dois. Não, mas só concluir só o assunto, acho que da Jade lá, que eu não concluí. Por que eu percebi que ela tem essa assessoria por trás? Logo quando ela saiu do programa, que ela... Normalmente, o que acontece? Quando a pessoa sai do programa, né, no outro dia ela vai dar uma entrevista lá na Ana Maria Braga. Né? Isso aí é padrão, né? E aí, quando ela foi, a hora que ela entrou no programa, eu já falei, aí ia ter uma assessoria de gestão de reputação. Porque ela saiu com uma alta rejeição. E aí, como que eu descobri isso antes mesmo de ela falar? Pela roupa e pela maquiagem que ela tava. Camisa branca, camiseta branca, pouca maquiagem não tão forte como ela usa, né? Isso aí você sabe muito bem, né? Linguagem corporal, né? Isso transparece, e ali eu já falei, aí entrou o gestor de reputação. Para quê? Para tentar amenizar a imagem, não destruída, né? Porque saiu, né? Só saiu, mas... toda o que ele fala, toda essa postura, esse novo posicionamento são características, são... neurolinguística, né? Exatamente. E isso a gente está acostumado, existem inúmeras, né? Para que se posicione uma marca ou uma pessoa, enfim, assuma uma nova posição, uma nova postura, um novo posicionamento nas redes, para que sim comece uma nova narrativa que venha a trazer um up, né? Que venha venha engajar, né? E aí a diferença desse último caso que teve agora com esse menino que foi na Ucrânia lá e voltou e vazou os áudios do WhatsApp, aí ali eu já vi que assim que ele estava no aeroporto ainda, ele estava dentro do avião, né? Quando vazou e já a imprensa toda falando e o candidato que ele estava apoiando, que é o Moro, né? Já foram lá, o Moro já foi no Twitter, já tweetou com ele no avião. Falando que não queria um cara desse no palanque dele, enfim. A hora que ele chegou no aeroporto, ele saiu do avião e deu a primeira entrevista ali, né? Ali no saguão do avião. Ali eu já falei, não tem nenhuma assessoria com ele.
né? Aí depois, no decorrer do tempo, né? Isso foi polemizando, espalhou-se pela internet, pelas redes sociais, tal, não sei o quê, e ele veio querendo argumentar. E cada vez dava uma entrevista, e cada vez que ele dá uma entrevista, ele se afunda. É impressionante, Carlos, como quando você não tem... Você percebe, você percebe que ele não tem uma assessoria por trás. Porque cada vez que ele dá uma entrevista, ele se afunda um pouco mais. Nessa questão da gestão de reputação, só para a gente terminar, existe a possibilidade da pessoa simplesmente conseguir reverter uma má imagem na internet, ou até agora não há notícia de quem tenha conseguido dar a volta por cima, digamos Posso te falar um caso? É. Carol Conká. Lembra desse personagem? Criaram até um programa, um filme para ele, um documentário lá. A Globo trabalhou muito bem isso. É claro, acabou com a imagem dela, né? Ou foi ela por si só? Fica a pergunta. Mas enfim. Era ela tudo aquilo ou era um personagem que estava dentro do programa? Mas só sei que no roteiro. Foi mal para ela. Ela era uma cantora, aí né? Depois vamos retratar, né? Porque acabou a carreira, enfim. Mas aí são as polêmicas que acontecem nos bastidores, né? Que e você sabe, né? Que o Big Brother, só um adendo, o Big Brother, ele é ali... a direção do programa vai ditando, né, as relações interpessoais. De acordo eu estava com... comentei até um pouco antes da gente, até no nosso editorial, o nome do programa aqui é Sem Roteiro, mas não tem nada sem roteiro aqui. É que o nome é bonitinho. E outra, tudo que acontece dentro de um podcast, dentro de um rádio, dentro de uma TV, você tem que ter o direcionamento, você tem que saber para onde vai. Mas porque você tem anos de experiência nisso. Porque senão o negócio pulveriza, capilariza, você vai trocando de um assunto para o outro e não consegue culminar. E outra, você vê bem, até essa questão da estratégia do Big Brother, a gente vai encerrando por aqui também, o programa tem hora e tem dia para acabar. Sim. E se você simplesmente soltar uma galera lá dentro, não adianta eliminar um, eliminar outro, que o negócio vai ser uma coisa sem fim. Então Exatamente. Até as estratégias que acontecem dentro dessa comunicação deles é para deixar o programa, arrefecer o programa e acabar. Porque senão a coisa fica ali, treta, o povo gosta de treta. O que eu posso recomendar, sugestão para quem queira se reposicionar, criar uma nova identidade ou ter essa nova postura, uma nova conduta perante as redes sociais, um público, é se retratar. Né? Acho que o se retratar cabe. Né, reconhecer, teve um erro, teve identificado. Mas tem uma assessoria por trás. Tem. Obviamente, para conseguir construir um caminho sólido, né, que tem uma narrativa consistente. Isso se a pessoa foi cancelada, mas como que se constrói um influenciador, né? Aí você tem todo aquele background por trás, né? Você tem lá, mas que nicho você vai falar? Mas errou, pede desculpa, não tem problema. Exato. O público vai se compadecer, vai desculpar, vai dar uma nova chance. E outras pessoas esquecem, né? A internet é tanta informação que você recebe. Pra você ter uma ideia, na sua timeline do Facebook passa 1.500 atualizações por dia. E você passa pelo seu olho 80 só. Né? Mas imprime ali no seu feed 1.500. E você presta atenção e lê realmente só 15. Você tá entendendo? Números direto do Mark Zuckerberg, direto do Vale do Silício. Tá atualizado, tá fresco. Não, é verdade, isso aí é verdade, é estudo. Uma marca legal, só rápido, bem breve, uma marca que teve um posicionamento bacana, foi identificado ali uma crise, e aí a própria Ruffles teve lá a batata da onda lá. Teve um caso bem legal, foram reclamar da quantidade de batata que vinha dentro do saquinho. Né? Mas vem um monte de ar e a batata vem pouquinho e tal. E aí começou aquilo dentro da rede social deles lá, dar aquele incêndio, aquele foco de incêndio. Vira meme, né? Se posicionaram e falou, não, é para que ela chegue inteira e não sofra, não vá quebrada, né? E os caras tiveram uma sacada de uma resposta é para proteger a sua batata e tal, que foi bonitinho, entendeu? Foi legal. Aí conseguiram dar uma revertida, falaram... Entendeu? Tipo, ela não vem quebrada, esfarelada, né? Ela vem a batata da onda, que é a proposta dos caras. Só para finalizar também, Carlão, um case de marca que foi muito bacana foi quando o Itaú lançou aquela campanha do digital com U. Lembra? Não sei se você lembra isso. Sim, que foi muita o digital gente. Com Apareceram vários linguistas ali. Né? Vários professores de português que não... Professor Pasquale. Não, estão acabando com nossas criancinhas. Daí eles foram e lançaram um outro filme com 2 rapazes, um pregando outdoor e o outro que estava pregando outdoor, explicando pro cara que estava segurando na escada o porquê do digital. Né? Então, ele pegou aquilo,
aquela que seria algo, Foco entre aspas, negativo, né? Poxa, todo mundo reclamando de uma campanha que eu fiz, vai acabar com a minha reputação? Não, eu ajo antes disso que isso através aconteça. de uma análise Então ele soube pegar aquele limão e fazer uma bela de uma limonada, Suíça ainda. Exato. né? Pessoas, muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, enriquecedor aqui dentro do nosso podcast. Poxa, a gente obrigado trata você. de assuntos intrincados de uma maneira, assim, dinâmica, leve e etc e tal. Ou seja, para a gente encerrar, vamos agradecer aqui a Suane, primeira-dama. Obrigado pelo complemento Sim, pelo abridor, que se não fosse aqui você... da enologia aqui do nosso programa. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo, Obrigado a pela todo o pessoal oportunidade da aí. técnica aqui Forte. com a gente. Obrigado, Carlos. Para encerrar o a nosso você. programa, pode agradecer, pode agradecer. Que a gente agradecer a nossa equipe lá, né, da agência, né, que trabalha com a gente, que nos pra aguenta geral. o dia inteiro, né? Sim. Todo mundo. É. E nossos clientes também, né, lá da agência, né, que acho que estão muito felizes com a gente. Estão muito É isso. felizes. Com E vamos lá. certeza. E um E o abraço para todos. podcast Sem Roteiro também está de portas abertas, Obrigado. corroborando com o papo de vocês hoje. Grande Pessoas. Carlos Cunha. Errar é humano. Permanecer no erro É burrice. é falta de gestão de crise. Falta de gestão de crise. brinde. Chama a Galgari. Um brinde. Valeu, Saúde. Carlos. Obrigado. Sucesso. Obrigado aí aos Banda de mão. telespectadores Obrigado, que gente. nos acompanharam até Valeu, agora. galera. Obrigado isso. pela atenção e paciência. É isso. Beleza. Já foi? Valeu, gente. Estouramos, né? É um papo que ia demorar umas 3 horas aqui, ó.